na faculdade, e a gente já escutou muitas coisas diferentes em relação a isso, seria a maneira de fotopolimerizar cada um desses incrementos. E você tem que polimerizar cada um desses incrementos. E daí que vinham algumas controvérsias que foram mudando de acordo com de ano em ano. A contração de polimerização é um dos grandes riscos nas nossas restaurações, tanto direta como nas restaurações indiretas. Isso porque se a gente não controlar essa contração, a gente pode ter ou uma falha precoce da nossa restauração, uma falha realmente da adesão, ou a gente pode causar uma sensibilidade pós-operatória do nosso paciente, que só vai ser resolvida removendo tudo e restaurando de volta. E quando a gente fala em contração de polimerização, o que vem na nossa cabeça é o fator C. E como que a gente calcula esse fator C? A gente calcula dividindo o número de faces que vão ser aderidos à restauração pelo número de faces livres. Então, por exemplo, se a gente tem uma classe 1 normal, a gente tem uma face livre, que é a face oclusal, e a gente tem 5 faces aonde a nossa restauração vai se unir. A gente tem a vestibular, palatina ou lingual, mesial e distal, e também o soalho ali da cavidade. Então você vai dividir 5 por 1 e o seu fator C será 5, que é um fator C muito alto, ou seja, uma restauração classe 1 tem um alto potencial de contração de polimerização. Agora, se você tiver uma classe 2, por exemplo, uma MO, o seu fator C não vai ser mais 5, porque nessa cavidade você tem uma outra quantidade de superfícies livres e uma outra quantidade de superfícies aderidas. Você vai ter um fator C menor, então com isso a contração de polimerização não vai ser tão grande. Então vamos lá, o fator C ajuda a gente a entender exatamente esse risco de contração de polimerização, mas ele não ajuda porcaria nenhuma em a gente conseguir controlar essa contração para que isso não interfira negativamente nas nossas restaurações. E agora que vem o ponto, eu quero te ensinar como você vai controlar de uma forma perfeita essa contração de polimerização, de uma maneira que isso vai aumentar muito a longevidade das suas restaurações diretas e indiretas. Agora se liga nisso aqui, porque provavelmente não tem nada a ver com o que você aprendeu na tua faculdade, é completamente diferente. Então vem aqui comigo. Quando você deixa o comentário e dá o like, é muito importante. E faz enorme diferença pro canal. Então vai agora, deixa o seu like. Valeu! Eu vou te mostrar aqui como eu aprendi a controlar essa contração de polimerização lá na faculdade. Se você aprendeu igual eu aprendi, já coloca aí no comentário, se for diferente, coloca aí também pra gente saber aí como cada um tá aprendendo. Mas vamos lá, eu aprendi o seguinte, que os nossos incrementos eles não poderiam ter mais de 1 milímetro de espessura e você tinha que colocar esses incrementos de uma maneira oblíqua. Por quê? Dessa maneira oblíqua, você ia acabar evitando que esses pequenos incrementos de resina composta grudassem mais de 2 paredes ao mesmo tempo, para que dessa forma você não tivesse uma contração maior dessa resina composta. Também na faculdade, e a gente já escutou muitas coisas diferentes em relação a isso, seria a maneira de fotopolimerizar cada um desses incrementos. E você tem que polimerizar cada um desses incrementos. E daí que vinham algumas controvérsias que foram mudando de acordo com de ano em ano. Então, por exemplo, assim, tinha uma época que você simplesmente pegava o fotopolimerizador, coloca aqui na entrada da cavidade e polimerizava cada um desses incrementos, não tinha problema nenhum. Depois tinha um outro tempo que falava que a contração de polimerização ela se dava em direção à luz. Então, se você fizesse uma polimerização aqui por cima da cavidade, essa resina que você colocou aqui no meio, ela ia contrair para cima. Agora, para você evitar esse tipo de problema, o que você tinha que fazer? Porque se a contração de polimerização está se dando em direção à luz, então se você estivesse colocando um incremento aqui nessa cavidade, você ia botar a luz nessa posição para que esse incremento contraísse nessa direção, na direção da luz e grudasse melhor nessa parede aqui, para ela não se soltar e não criar um gap que seria uma falha da restauração que pudesse até causar aí sensibilidade pós-operatória. Então a gente tinha essas orientações que também ao mesmo tempo elas ficavam um pouquinho confusas, às vezes ela mudava, uma hora tinha que polimizar de uma maneira, outra hora tinha que polimizar outra, uma hora você tinha que fazer a polimização total da resina, outra hora não tinha que fazer. Eram muitas coisas que falavam que mudavam todo o tempo. E no final das contas, o que sabe hoje contração de polimização tem nada a ver com aquilo. Então a gente vai ver aqui, ó, vou até dar uma puxadinha aqui, ó, pra gente ver exatamente como controlar essa contração de polimerização da maneira correta. A primeira coisa que a gente tem que entender é para que direção se dá essa contração de polimerização. E como ela se dá não tem nada a ver com a direção da luz. Ela se dá sempre na direção da superfície mais úmida para mais seca, da menos mineralizada para mais mineralizada. Ou seja, o que isso quer dizer? Nessa região que tem aqui, mais profunda, você tem uma dentina que é menos mineralizada e mais úmida. Quando a gente vai indo mais para a superfície da sua restauração, você vai ter uma região que ela é mais mineralizada
e menos úmida. Então sempre que você tem esse incremento oblíquo, você sempre vai ter uma parte desse incremento que vai estar tocando numa área menos mineralizada e mais úmida, e ao mesmo tempo numa área mais mineralizada e menos úmida. E com isso você sempre vai ter esse incremento, independente da direção da luz, contraindo em direção a essa região mais mineralizada e menos úmida. Por isso, a colocação de incrementos oblíquos hoje não é mais o aconselhável. O que a gente faz é o seguinte, a gente coloca incrementos horizontais. Antes de eu colocar esse incremento, deixa eu te dar mais uma dica. Porque um dos problemas que a gente tem é justamente essa questão de diferença de umidade e mineralização da sua cavidade. Então, a primeira coisa que você faz antes de começar a colocar o incremento é um procedimento chamado resin coating, que é você colocar uma fina camada de resina flow sobre toda a região de dentina que você fez a sua adesão. Como a resina flow ela tem características e propriedades bem diferentes da resina composta, por mais que ela vai pegar toda a restauração ao mesmo tempo, mesmo que ela vai pegar áreas mais mineralizadas, menos mineralizadas, mais úmidas, menos úmidas ao mesmo tempo, essa resina ela tem a capacidade de fazer esse isolamento e ela não vai ter um impacto negativo dessas diferenças na sua contração. Então a primeira coisa que você faz é a colocação dessa fina camada de resina composta, que é esse procedimento chamado resin coating. Depois de fazer isso, que você vai começar a colocar os seus incrementos, mas você não vai mais colocar de forma oblíqua. Você vai colocar em camadas horizontais e fazendo camadas horizontais de no máximo 1 milímetro de espessura, até você chegar numa altura da sua cavidade, aonde você vai fazer o desenho oclusal dessa sua restauração. Então, dessa forma, fazendo incrementos horizontais, você controla a contração de polimerização, não deixando que essa resina toque ao mesmo tempo em áreas mais mineralizadas e menos mineralizadas ao mesmo tempo, controlando a direção dessa contração de polimerização e dessa maneira mantendo assim a sua restauração com maior qualidade e consequentemente com maior longevidade. Isso aqui vale não só para restauração direta, mas também vale para quando você vai fazer alguma restauração indireta, que você está fazendo a restauração de base para depois moldar para fazer a prótese do seu paciente. Então presta atenção em como controlar a contração de polimerização e já clica num desses 2 vídeos que tem aqui para você continuar no nosso canal, que tem muito conteúdo que vai te ajudar no dia a dia do seu consultório.